Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você tem gostado aí das reflexões, eu peço a gentileza para você se inscrever no canal e compartilhar as reflexões com as pessoas que você acha que possa gostar dessas reflexões ou que precisam ouvir. Quanto mais inscritos nós tivermos, nos ajuda, pois nos coloca os vídeos nos primeiros de pesquisa no YouTube. O YouTube trabalha dessa forma, é uma forma que eles escolheram para trabalhar. Nós aqui só queremos trazer um pouco do conhecimento espiritual, totalmente gratuito. Então, basta clicar aí no like. E também, se você tiver alguma crítica, por que não trazer? Porque é com as críticas que nós aprendemos também. Hoje eu escolhi um local especial para fazer a nossa reflexão no meio aqui de árvores. Vocês talvez ouçam aí os barulhos da gente pisando nas folhas, dos pássaros. E é muito bom esse contato com a natureza, é muito bom esse contato com as árvores. E esse jardim no qual eu estou é realmente um contato íntimo com a vida, porque é um contato que eu sempre quis gravar uma reflexão aqui. Hoje eu tive essa oportunidade. É um cemitério que fica bem perto aqui da minha casa e ele é um cemitério jardim, né? Um cemitério que tem túmulos. Mas aqui a gente reflexiona também sobre a vida, sobre a nossa encarnação, sobre como que isso tudo passa, como que passa rápido, como que a gente tem que escolher bem, a gente tem que viver bem, a gente tem que centralizar a vida sobre algo mais positivo para que nós possamos também, sem dúvida alguma, trabalhar melhor, vivermos melhor. Bom, vamos então para o nosso capítulo do dia, que é realmente o que nos trouxe até aqui para comentarmos, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo vai falar sobre Jesus. Nós já trouxemos duas reflexões sobre ele, sobre a evolução do Cristo. Nós trouxemos também a segunda reflexão, falando um pouco aí sobre Jesus. E agora nós vamos continuar, porque esse capítulo também fala muito de fé na vida futura. E é por isso que eu escolhi também esse parque aqui, onde os corpos físicos são enterrados e não os espíritos partem para outros locais. Mas muitos espíritos aqui continuam também até se desprender desses corpos físicos. E então a gente veio aqui fazer essa reflexão porque é um item, o item do ponto de vista na vida futura, da gente ter fé na vida futura. E como é difícil nós termos fé na vida futura. Se é difícil para nós, que às vezes somos espíritas, espiritualistas, que vemos o fenômeno mediúnico, que às vezes nós temos a nítida sensação que tem um espírito perto de nós, conversando com nós, trabalhando conosco lá no centro ou numa casa espiritualista, imagina para quem não tem contato com isso. E às vezes também uma pessoa que não tem contato, chega no centro espírita, ouve uma palestra boa e de imediato ela tem a sensação, a certeza na fé da vida futura. Algo acende nela. E às vezes tem pessoas que estão ali no centro espírita 10, 15, 20 anos, ela fala, eu tenho 98% de certeza na reencarnação, mais 2, 1%, né, aquele 1%, eu ainda tenho dúvida. E quantos de nós já não passamos por momentos assim? Eu também já tive momentos assim, na qual a minha fé estava lá embaixo, na qual eu não acreditava na vida futura. Por que isso acontece? Por momentos de angústia, momentos que você está depressivo, momentos que você às vezes está sob influência de um espírito inferior, momentos que você brigou na família, que você está sem dinheiro para pagar as contas. São momentos críticos que você, principalmente nesses momentos, a sua fé abaixa. Isso é comum com o indivíduo humano, pois nós estamos encarnados e nós estamos passando pelas vicissitudes da vida encarnada. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente de credo religioso. Às vezes vem lá um católico que não tem a crença na reencarnação, mas nos momentos que ele está numa depressão, ele para de ir à missa, ele deixa de lado, ele não ouve um louvor. Às vezes um evangélico também, nesses momentos, ele evita ouvir um louvor. E a primeira dica que eu dou para vocês, se vocês estiverem num momento assim,
vocês, principalmente nesses momentos, vocês tentam combater isso e ouvir sim o louvor, e sim a casa espiritualista que você frequenta, ou a religião que você frequenta, seja ela catolicismo, seja ela a igreja evangélica, seja um centro de umbanda, um centro espírita, ou um centro de candomblé, não importa. Você não fique parado, vá em busca, mesmo que você saia dali da mesma maneira que você entrou. Ali há um ambiente espiritual, há espíritos que estão trabalhando ali para o bem, e sem dúvida eles vão te aplicar um passe, eles vão te dar uma intuição, eles vão te ajudar. E é isso que o Cristo falava, quando ele falava a confiança na fé na vida futura. Ele falava, não desista, apesar de que tudo à sua volta, todas as coisas materiais digam que não exista. A gente vai vivendo o material tão grandemente, a gente vai chegando muito perto das coisas materiais, que a gente vai às vezes esquecendo do espiritual. Principalmente quem está na fase aí, às vezes, de fazer faculdade, de começar um emprego novo. Às vezes você está começando uma família, você tem que trabalhar para sustentar essa família. Às vezes você está cuidando do seu pai ou da sua mãe idoso. E aí você acaba afastando, entre aspas, um pouco do lado espiritual. Isso, às vezes, é algo que acontece com muitas pessoas. Você que está ouvindo essa reflexão pode falar, William, isso não aconteceu comigo. Muito pelo contrário, a minha fé aumentou. Sim, é um fator que às vezes em algumas pessoas isso pode acontecer. Mas nós estamos falando aqui do que acontece com muitas outras também. A nossa fé abaixa. E não deveria ser assim. A fé na vida futura, na reencarnação, que nós nos reencontramos no plano espiritual, que há uma lei de causa e efeito, deveria ser um oásis, um conforto para nós espíritas, mas muitas das vezes não é, a gente fica na dúvida. A gente fala, se existe mesmo espírito, eu quero que apareça um espírito materializado aqui na minha frente. E às vezes acontece, como o caso de muitas pessoas que foram a reuniões de materializações, viram o espírito e saem de lá, às vezes, na dúvida, questionando. Porque sempre, gente, vai ter alguém que questione. Sempre vai ter alguém que fala que não é. Então você tem que basear a sua fé em você, independente da sua família, independente das pessoas que conversam com você. A sua fé, ela é única, mesmo que você esteja numa casa de espíritas ou de espiritualistas, cada um tem uma visão da fé de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a evolução de cada um. É por isso que muitas pessoas necessitam de acender uma vela para fazer uma oração. E nós não temos que julgar, porque nessa encarnação ela ainda precisa desse elo, ela ainda precisa dessa ligação. Acender uma vela, ou pegar um terço na mão, ou ligar uma música de louvor para que ela se desprenda do material e se ligue ao espiritual. Eu, por exemplo, fui criado na igreja evangélica. Os meus pais são evangélicos. Então, muitas das vezes, quando eu estou nesses momentos sem fé, o que eu faço? Eu ligo uma música, um louvor evangélico, que aquilo sobe o meu padrão vibratório e aí eu consigo fazer uma prece. Eu não deixei de ser espírita porque eu ouvi um louvor evangélico. Eu simplesmente ouvi algo que fala do bem, que fala de Deus e que elevou o meu padrão vibratório. E elevando meu padrão vibratório, eu consegui orar, eu consegui meditar. Porque a meditação também, ela anda junto com a nossa fé. Porque meditar, gente, não é ficar num cantinho somente e esvaziar o pensamento. Quando você ora, você medita, você desliga ali daquele mundinho e você eleva o seu padrão vibratório. Eu sempre digo que meditar é você fazer cada coisa conscientemente. É você lavar uma louça conscientemente, é você fazer uma comida conscientemente. Conscientemente de quê, William? Consciente de quem você é. Que esse momento que você está fazendo é único, que você tem que fazer da melhor maneira possível, porque pode ser a última vez que você está fazendo e depois você pode se desprender para o plano espiritual. Então, cada momento, cada atitude, essa reflexão que eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer ela como se fosse a última reflexão ou a primeira, não importa, mas eu tenho que fazer ela muito bem, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A fé na vida futura, ela denota exatamente isso. Nós temos que trabalhar ela constantemente. O que é trabalhar? É a cada momento você exercer ela. Eu dei uma dica aqui no canal algum tempo atrás, eu não sei se vocês ouviram, mas quem não ouviu vai ouvir agora. A fé, ela pode ser construída e no meio das finanças, no meio financeiro, eles sempre falam
para você estar cercado de 5 pessoas que te influenciam. E não é cercado somente fisicamente. Você pode estar cercado de pessoas que até desencarnou, através dos livros, através das frases e dos exemplos que ela deixou. No meio espiritualista também, separa 5 pessoas que tenham mais fé que você, independente se essas pessoas estejam encarnadas ou desencarnadas. E sempre que a sua fé estiver baixa, leia obras e leia frases dessas pessoas. Eu, por exemplo, selecionei entre essas 5 pessoas o Chico Xavier, que eu acho que é uma pessoa que teve muita fé, que vivenciou a fé. Eu separei o Jerônimo Mendonça, então quando a minha fé é baixa, eu sempre leio um caso do Chico, eu sempre leio um caso do Jerônimo, eu sempre leio uma frase da irmã Dulce, que também teve muita fé, eu sempre leio uma frase de Buda, que também teve muita fé, ou seja, independente da religião, a irmã Dulce foi católica, o Buda não teve essa religião vinculada com o espiritismo, mas eu consigo tirar nessas frases deles algo que alimenta a minha fé. Então uma dica, quando a sua fé na vida futura estiver baixa, esse negócio de reencarnação não existe, eu estou aqui e eu estou angustiado, eu não sei o que eu faço, pare um pouquinho, coloque aí uma música da sua escolha, uma música que te eleve o pensamento, seja ela uma música instrumental, seja ela um louvor evangélico, um louvor católico. Faça uma prece, acalme a sua respiração, leia uma frase dessas pessoas que trazem grande estímulo para a gente, seja Chico, seja Buda, enfim. Leia algo que te estimule a crescer, algo positivo. Tenha também a biografia dessas pessoas nas mãos. Às vezes a gente lê um caso do Chico, a gente se eleva, porque a gente vê, poxa, Chico passou por tantos problemas, eu estou aqui por um problema muito menor e estou sofrendo. Esse capítulo retrata disso, é você saber olhar o seu problema de um local mais distante. É como se você subisse numa montanha, olhasse o seu problema lá de cima, você vai ver como que ele é pequeno. Porque, gente, às vezes a gente está sofrendo por um problema que vai durar 6 meses na nossa encarnação. A nossa encarnação a gente vai viver 80 anos. Esses 6 meses que a gente está passando por essa enfermidade ou por essa depressão, às vezes vai passar e você ainda vai viver outros 40, 50 anos muito bem. E quando você olha por essa perspectiva, te dá mais força. Não, calma aí. Eu perdi meu emprego, algum motivo tem por isso. Eu vou erguer minha cabeça, eu vou passar aperto durante uns meses, mas Deus vai me dar força, eu vou conseguir outro emprego, isso vai passar. Em algum momento eu vou estar aqui rindo disso, eu vou estar aqui agradecendo a Deus por isso, por eu ter saído desse emprego. Quantas pessoas às vezes perdem um emprego, às vezes vai para outro emprego, vai ganhar até melhor, vai conhecer pessoas até mais bacanas, outros saem do emprego, às vezes tem tempo de estudar mais e aí monta uma empresa, acaba ganhando mais dinheiro. Nós temos que ter essa perspectiva na vida. Também temos grandes exemplos de pessoas que também, às vezes, essa questão de trabalhar a fé é muito importante, porque quando a gente trabalha a fé, a gente vai criando perspectivas diferentes e nós vamos aprendendo a lidar. Vou dar um exemplo aqui, parece bobo, mas muitas pessoas que às vezes recebem uma herança, uma quantia de dinheiro muito grande, ou às vezes ganham na loteria, e acontece alguma coisa, elas perdem esse dinheiro, muitas dessas pessoas não conseguem recuperar a herança depois, ou recuperar o dinheiro. Olha, gente, gravar no mato é bom por causa disso. Não sei se vocês estão ouvindo o canto dos pássaros, como é bom, como é importante a gente estar em contato com a natureza, que aumenta a nossa fé também. Desculpem parar o áudio para falar isso, mas é muito bacana isso, é muito mágico isso tudo que a gente vivencia. E faça isso, hoje é domingo à tarde, eu estou aqui no meio dessa natureza maravilhosa, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Mas voltando. Então, às vezes uma pessoa que ganha na loteria, às vezes a pessoa ganha lá na loteria 30 milhões. Ou recebe uma herança, várias casas, dinheiro, empresa, e às vezes ela recebe a herança e em 1, 2, 3 anos ela acaba com tudo. Às vezes a pessoa ganha na loteria e perde o dinheiro em poucos meses. E às vezes uma pessoa que construiu uma herança, que construiu uma empresa, fale, ela perde tudo e em poucos anos ela constrói tudo de novo. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes ela aprendeu a ter fé em si mesmo e até em Deus. Ela perdeu tudo, ela perdeu lá 3 milhões de reais. Ela fala, não, é por algum motivo, eu vou reconstruir tudo o que eu perdi, com fé, com amor, com perseverança. Às vezes a pessoa não acredita nem em Deus, mas ela tem uma fé tão grande em si mesma que ela vai lá e reconstrói tudo. E a fé, gente, ela é exatamente assim. Nós temos que trabalhar ela diariamente. Tem dia que você vai acordar sem fé nenhuma, sem querer levantar da cama, sem querer tomar banho, sem querer dar um bom dia, um graças a Deus. Mas vai ter outros dias que você vai estar com a fé lá em cima. O dia que você tiver com essa fé lá em cima, você fala, meu Deus, o dia que eu tiver sem fé, me ajuda a agir dessa maneira.
Não é fácil, pois nós estamos num mundo extremamente material, eu já disse isso, mas você vai trabalhando ela diariamente. E se você precisar de acender uma vela para fazer uma oração, ou de chegar até um santo católico, mesmo você sendo espírita, para pedir algo, não tenha medo, não tenha insegurança, não tenha medo de críticas. Você ainda precisa desse elo material para te levar a algo espiritual. Às vezes a pessoa está lá espírita, é médium, está numa reunião mediúnica, mas durante a reunião mediúnica ela precisa de colocar tal música, senão aquilo não vai ligar ela. É algo material também. Às vezes a pessoa está lá em casa fazendo evangelho no lar, mas ela precisa de pegar o terço e pôr sobre a mesa, porque aquilo vai levar ela, vai desligar ela do material daquele momento e vai levar ela a algo mais espiritual. Então não tenha medo, isso é aprendizado. Você talvez vai chegar lá do lado de lá, no plano espiritual, e os espíritos vão falar, olha, não tinha necessidade daquele terço, mas você envolveu ele com tanto amor, com tanta fé, que ele acabou tendo um símbolo positivo para você espiritual, porque é assim que acontece. Então, gente, não vamos criticar também as pessoas que necessitam disso. Se você chama sua família para fazer um evangelho no lar e uma pessoa do lado quer fazer uma Ave Maria com um terço na mão, deixa a pessoa. Aquilo ali vai ligar ela à fé que ela tem no momento. Da mesma maneira que muitas pessoas podem achar ruim ou errado quando uma pessoa desencarna, como hoje eu estou aqui nesse cemitério, a pessoa às vezes está lá dentro de um caixão, a pessoa chega e fala, calma, fica tranquila, ele vai ser amparado no plano espiritual. A pessoa não sabe o que é aquilo. E as pessoas às vezes podem achar ruim. Nós também temos que ter esse bom senso, essa capacidade de saber dizer as coisas certas na hora certa. Nem todo mundo é espírita ainda, porque o espiritismo é relativamente novo, apesar de ter já mais de um século, ele é relativamente novo. Tem pessoas que por encarnações foram de outras religiões, nunca pensaram sobre reencarnação. Às vezes estão pensando sobre reencarnação agora. Aí chega alguém e ainda abala a fé dessa pessoa, essa pessoa deixa de acreditar ainda mais. Então, gente, vamos ter aí um bom senso para lidar com essas questões, para lidar com essas pessoas e para lidar com a nossa fé mesmo. Você que está me ouvindo pode estar sendo espírita ou espiritualista nessa encarnação pela primeira vez. Então você não vai aprender tudo, você não vai introjetar tudo no seu inconsciente de uma maneira rápida. Isso vai ser aos poucos. Então tá aí as dicas do dia. A fé na vida futura, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês leiam o capítulo para vocês entenderem sobre o que é a fé na vida futura, sobre como é olhar o problema de longe e ver como ele é pequeno. Tá joia? Eu agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima reflexão.